Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula. Dando continuidade no estudo da bioquímica em relação à composição dos seres vivos. Nessa aula começarei a falar sobre os tipos de substâncias orgânicas. Então, nas aulas passadas, eu já falei sobre substâncias inorgânicas, que eram a água e os sais minerais. Posteriormente, eu comecei a falar sobre as substâncias orgânicas, dizendo que elas são compostas por carbono, e abordei mais sobre esse elemento na última aula. E agora, então, nós começaremos a olhar as substâncias, então, que o carbono irá fazer parte, certo? E o primeiro tipo de substância orgânica que será abordado nessa aula são os carboidratos. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que é um tipo de substância muito comum nesses alimentos aqui representados nessa imagem, né? Então as batatas, as farinhas, né, que são feitas de grãos, como trigo, o arroz, também as massas e as frutas. Então, nessa aula, vamos entender o que vem a ser um carboidrato, quais são as funções dessas substâncias nos seres vivos, e no final, falarei um pouco também dessas substâncias dentro da nossa alimentação. Bom, pessoal, antes da gente abordar os carboidratos propriamente ditos, eu vou destacar aqui que existem 4 classes de substâncias que vão compor todos os seres vivos, 4 classes principais, tá? Então, a maior parte das moléculas, né, as moléculas mais importantes que vão ser encontradas nos seres vivos, elas podem ser incluídas em uma dessas 4 classes, tá? Então, que são os carboidratos, que eu vou falar nessa aula, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Tá certo? Haverá uma aula para cada um desses tipos. Essas moléculas, né, dessas classes de substâncias orgânicas, elas são enormes, elas são muito grandes, tá? Às vezes tendo centenas de átomos. Por isso, elas recebem o nome de macromoléculas. Macro quer dizer grande, tá? Então, moléculas muito grandes, formadas por muitos átomos. E aí, então, né, essa reflexão aqui é que desde os seres vivos menores que existem e mais simples, né, que são as bactérias, até o maior animal que existe no planeta Terra, que é a baleia azul, vivo atualmente, né, a composição bioquímica vai consistir dessas 4 tipos de substâncias, tá? Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E as macromoléculas, elas são formadas por unidades que se repetem, tá? Com exceção dos lipídios, os outros tipos de macromoléculas, ou seja, os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos, eles são formados, né, por unidades que vão se repetindo. Cada uma dessa unidade chama-se monômero. Então, mono quer dizer um, mero, parte, uma única parte. E o conjunto de vários monômeros, então, é um polímero. Poli, muitos, mero, parte. Então, muitas partes. Então, aqui, né, representando um polímero qualquer, ele vai ter lá vários monômeros, tá certo? Então, cada número desse é um monômero. E um polímero, ele pode aumentar de tamanho em uma reação de desidratação. Então, desidratação significa remover a água.
ele perde uma molécula de água, essa molécula é retirada, e aí um monômero que antes estava sozinho, desligado, avulso, ele se liga àquele polímero, tá? Então, formando um polímero maior. Antes esse polímero tinha 3 monômeros, agora ele passou a ter 4 monômeros. Esse processo também é chamado de polimerização, porque está sendo formado um polímero. Então, síntese é sinônimo de produção, de formação. E o contrário também pode ocorrer. Então, um polímero ele pode se quebrar, liberando monômeros. E aí essa reação é chamada de hidrólise. Então, na hidrólise, uma molécula é adicionada àquele polímero, fazendo então com que o monômero se solte do polímero. Ocorre a quebra da ligação. E esses dois processos, então, tanto de hidrólise quanto de desidratação, tanto da quebra quanto a síntese de polímeros, ele é um processo dinâmico que vai acontecer nos dois sentidos. Tá? Então, dentro do ser vivo, esses polímeros estão o tempo todo se formando e se quebrando. Bom, então falando dos carboidratos, que é a primeira classe de substâncias orgânicas, tá? E o primeiro tipo de macromoléculas de polímero que a gente vai falar, eles também são chamados de glicídios ou hidratos de carbono, tá? E eles são popularmente conhecidos como açúcares também. Eles recebem esse nome, né, de hidratos de carbono porque eles vão ser compostos somente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, basicamente água, né, hidratos, hidrogênio e oxigênio de carbono. Os carboidratos, pessoal, a função deles nos seres vivos é servir como combustível, né? Aqui no sentido de uma substância que vai carregar, armazenar energia, tá? Então, entre as ligações dos átomos de um carboidrato, existe muita energia química. E essa energia, quando esse carboidrato vai ser quebrado, essa energia é liberada. Tá? A gente vai ver mais para frente como isso ocorre, principalmente no processo de respiração celular, tá certo? Mas então, os carboidratos, por enquanto, a gente vai guardar essa ideia de que eles armazenam, carregam muita energia. E eles são também, tá? Eles podem ser a base para se construir outras moléculas, outras macromoléculas, que a gente vai ver mais para frente. Os carboidratos, eles vão ter uma fórmula química básica representada dessa forma: CH2O, tudo isso multiplicado por N vezes. Tá? Então, essa estrutura básica ela pode ser multiplicada, vamos supor, por 6, e aí eu vou ter 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, esse N na frente da fórmula significa que ele está multiplicando tudo aquilo que está entre parênteses, tá certo? Os carboidratos mais simples, eles vão ser aqueles formados por um único monômero, tá? Um monômero isolado. E aí eles vão receber o nome de monossacarídeos. Mono, então, mais uma vez, quer dizer né? Único, e sácar, açúcar. Então, um sacarídeo formado por um único monômero. E essas moléculas de monossacarídeos, elas podem ter de 3
a 7 átomos de carbono. Tá? Então, a gente pode substituir aqui o N por 3 até 7, e a gente vai ter diferentes moléculas de monossacarídeos. Geralmente, o nome dos açúcares, principalmente os monossacarídeos, eles vão terminar com -ose. Tá? Eles têm esse nome, né, essa terminação no final. Por exemplo, glicose. Então, sempre que uma palavra terminar com -ose, e a gente estiver falando de uma substância orgânica, existe grande chance dela ser um açúcar, um carboidrato. Bom, a gente classifica os monossacarídeos de acordo com o número de carbonos que eles possuem e a posição do grupo carbonila. Tá? Então, na aula passada, eu falei que existiam grupos funcionais nas moléculas orgânicas. Um desses grupos era a carbonila, e a carbonila nada mais é do que um carbono ligado duplamente a um oxigênio, certo? Então, quando essa carbonila estiver na extremidade da molécula, a gente vai ter uma aldose, tá? A carbonila no final da molécula, se vocês lembram da aula passada, ela configurava substâncias do tipo aldeídos. Então, aqui, como a gente está falando de açúcar, a gente tem uma aldose. Então, reparem aqui a carbonila no final da molécula, na ponta da molécula. Porém, se essa carbonila estiver no meio da molécula, ela vai ser uma cetose. Ela vai formar um açúcar do tipo cetose. Né? Então, na aula passada, eu falei que a carbonila no meio de uma molécula orgânica formava uma cetona. Aqui no caso, por se tratar de um açúcar, vai ser então uma cetose. Então, reparem aqui a carbonila no meio da molécula, diferente daqui em que ela está na ponta. Então, isso em relação à posição da carbonila. Em relação ao número de carbonos, os monossacarídeos podem ser trioses, ou seja, 3 carbonos, e aí eles vão ter essa fórmula química, ou seja, eu multipliquei a fórmula básica, essa fórmula básica, por 3. E aí eu tenho essa fórmula, então, para qualquer triose. Então, se a gente repara aqui na molécula, né, temos 3 carbonos. O exemplo que eu trouxe é o gliceraldeído. Então, é uma triose e é também uma aldose. O gliceraldeído vai ser uma substância importante na respiração celular, quando a gente falar dela lá mais para frente. O segundo tipo importante de monossacarídeo são as pentoses. Então, penta quer dizer 5. Ela vai ter 5 carbonos. E a fórmula básica é essa daqui, então. Como exemplo, eu trouxe a ribose e também a desoxirribose, que não está representada aqui. A ribose é um açúcar que vai entrar na composição do RNA e a desoxirribose do DNA, que a gente vai ver em aulas futuras quando eu falar dos ácidos nucleicos. E a ribulose é uma pentose e também uma cetose, que vai ser muito importante no processo da fotossíntese, que a gente também vai ver em aulas futuras. Terceiro importante tipo de monossacarídeos são as hexoses. Então, hexa quer dizer 6. Então, são os açúcares de 6 carbonos. Eles vão ter
essa estrutura, essa fórmula química. Como exemplos, a gente tem a glicose e a galactose, que são aldoses também, né? Porque reparem a carbonila na extremidade da molécula e a diferença entre elas está somente aqui na inversão, né, do grupo hidroxila nesse carbono. E essa simples alteração, né, na posição de uma hidroxila, lembrando hidroxila OH, já faz com que sejam substâncias bastante diferentes. E o outro exemplo é a frutose, que vai ser uma cetose também, além de hexose. Tá, então porque o grupo carbonila está no meio da molécula e não na extremidade, como das aldoses. Aí, como curiosidade, né, tanto a glicose quanto a frutose, elas são açúcares muito presentes em alimentos naturalmente doces, tá? Como as frutas, como o mel, certo? Então essas substâncias, elas são responsáveis pelo doce que a gente sente nos alimentos. Já a galactose vai compor o açúcar do leite. Então, galacto quer dizer leite. Bom, quando nós juntamos dois monossacarídeos, a gente vai ter um disacarídeo. Tá? Então, dois açúcares. Um disacarídeo, ele vai ser também um dímero. Tá? Então, mero, como a gente já viu, quer dizer parte, de duas partes. Então, a união de dois monossacarídeos forma um dímero. Então, aqui, né, pegando como exemplo de uma dimerização, formação de um dímero, eu tenho a glicose e eu tenho a frutose. Elas podem reagir entre elas, e aí essa reação sempre vai ser facilitada por uma outra substância, uma terceira substância, que a gente vai ver mais para frente. Essas duas podem perder uma molécula de água, então a hidroxila vem de uma molécula e um hidrogênio vem da outra, formando uma molécula de água, então ocorre uma desidratação, e aí elas se ligam uma na outra, formando uma ligação glicosídica. Glico quer dizer açúcar. Quando essas duas se unem, elas formam um disacarídeo chamado sacarose. Tá? Então, elas mudam o seu nome. Lembrando que esse disacarídeo, esse dímero, pode se quebrar e originando novamente a glicose e a frutose. Então, essa seta ela poderia também ser apontada aqui no outro sentido, quando a gente tivesse a quebra dessa ligação glicosídica. Aqui eu coloquei um asterisco só para lembrar que, apesar da gente representar as pentoses e as hexoses de forma linear, como no slide anterior, então aqui elas estão representadas de forma linear, certo? Então, um carbono atrás do outro, linearmente ligado ao outro. Então, apesar da gente representar daquela forma, na realidade elas formam anéis quando elas estão em uma solução, tá? Quando elas estão dissolvidas em água. Então, é por isso que aqui nessa representação a gente está vendo dessa forma, tá? Ela forma um anel. Então, os exemplos de disacarídeos, né? Então, como eu falei, uma glicose mais uma frutose gera uma sacarose, e a sacarose nada mais é do que o açúcar da cana
tá? O açúcar que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, né, para adoçar os alimentos. Então, é um disacarídeo que vem da cana. Então, a cana é essa planta que ela acumula muita sacarose. Por isso que ela é uma fonte de sacarose, uma fonte comercial. O segundo exemplo de disacarídeo é a maltose, que nada mais é do que duas glicoses ligadas. A maltose é um açúcar bastante comum em cereais. E esses cereais são usados para se fazer o malte. Então, maltose vem de malte. E o que é o malte? É um cereal, por exemplo, o trigo e principalmente a cevada, depois que eles passam por um processo de fermentação e dissecação, né, de desidratação. E esse malte, então, que é esse cereal desidratado e fermentado, ele é usado na confecção das cervejas, tá? Então, por isso que algumas vezes a gente ouve falar que é uma cerveja puro malte, porque ela só levou na sua composição cereais maltados. Então, a maltose vai estar presente nesses cereais. O terceiro exemplo de sacarídeo é a lactose, que é a junção de uma glicose com uma galactose. Tá? Então, lacto quer dizer leite também. Então, é o açúcar presente no leite, tá certo? Algumas pessoas são intolerantes à lactose. Vocês já devem ter ouvido falar isso. O que isso quer dizer? Né? Se aquela pessoa consome leite, ela acaba passando mal. Né? Ela vai ter uma série de reações indesejadas àquele leite. Por que isso acontece? Porque essa pessoa ela não vai ter como separar a glicose da galactose. Ela não consegue digerir. Então, essa quebra que ocorre entre os dímeros, entre os polímeros, nada mais é também do que uma digestão, tá? E a pessoa intolerante à lactose, ela não digere lactose, significa que ela não consegue quebrar essa ligação que existe entre a glicose com a galactose. Por final, a gente vai ter os polissacarídeos, tá? Que vão ser formados por mais de dois, por muitos monossacarídeos, tá certo? Não apenas dois. Como exemplo, nós temos tanto polissacarídeos de reserva. Por que reserva? Porque eles vão guardar, eles vão reservar energia. Tá? Lembram lá que eu falei no começo que os açúcares eles armazenam grande quantidade de energia entre as suas ligações? Então, polissacarídeos são formas que os seres vivos utilizam para armazenar essa energia, tá? Uma forma de guardar essa energia. Em aulas futuras vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas, para agora, pensem o seguinte: para tudo que a gente faz na nossa vida, ou seja, o fato de vocês estarem ouvindo agora essa aula, o fato de vocês estarem acordados, estarem respirando, né? Ou seja, estarem vivos, tudo isso precisa de energia para acontecer. E essa energia, ela vai vir, então, principalmente dessas moléculas de açúcar. Então, a energia que nós usamos para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente realizar todas as nossas atividades, vem da energia que está contida nos açúcares, principalmente. E aí existem duas formas principais da gente armazenar
essa energia em açúcares, em polissacarídeos. Os animais, e aí nós incluídos, né, nós seres humanos incluídos, armazenamos essa energia em um polissacarídeo chamado glicogênio. Já as plantas vão armazenar essa energia em um polissacarídeo chamado amido, tá? Eles têm a mesma função, que é armazenar energia de uma forma que ela seja facilmente disponibilizada quando aquele organismo, quando aquele ser vivo precisa dessa energia. Por outro lado, nós vamos ter polissacarídeos estruturais. Então, o que é uma estrutura? É algo que forma, é algo que compõe, é algo que faz parte, é algo que dá sustentação a alguma coisa, é algo que é estrutural. Então, se a gente pensa a estrutura de uma casa, vai ser o alicerce, as paredes, tá certo? É tudo que mantém aquela casa em pé. Nos seres vivos, a gente também precisa de estruturas que mantenham a forma daquele ser vivo, certo? E aí, como exemplos, a gente vai ter a celulose, que é a substância da qual é feita o papel, por exemplo. Tá? Então, o papel é celulose pura. E de onde vem essa celulose? Vem de plantas, tá certo? Outro exemplo é a pectina, que também é um polissacarídeo das plantas, que as plantas usam para formar a sua estrutura. E um terceiro tipo é a quitina, que é um polissacarídeo que vai estar presente nos insetos. Eu já vou mostrar uma foto. Então, aqui nesse esquema, mostrando a diferença então entre o amido, o glicogênio e a celulose. Esses três polissacarídeos são formados por várias moléculas de glicose ligadas. Tá? Então, vários monômeros de glicose se ligam e formam um desses três tipos de polissacarídeo. A diferença entre eles vai estar na ramificação. Então, o amido ele vai ser pouco ramificado, porque ele vai ter partes em que essas glicoses estão ligadas todas de forma linear e partes em que essas glicoses vão estar ligadas formando ramos. Tá? Então, ramo é quando eu chego num ponto que eu tenho ligações em mais de um sentido, tá? Como se fossem os galhos de uma árvore, tá certo? O glicogênio, ele vai ser muito ramificado, porque as glicoses vão se ligar em várias direções, uma à outra. E o terceiro tipo, que é a celulose, ela não é nada ramificada, ela é totalmente linear. E essa forma linear faz com que ela forme fibras, tá? Que aí a gente chama de microfibrilas. Então, micro quer dizer pequena, fibrila, uma fibra muito pequena, um feixe, como se fossem fios muito finos e pequenos. E cada uma dessas moléculas de celulose vai se unir à outra, vai manter junta a outra por aquelas ligações de hidrogênio. Lembra lá quando eu falei das moléculas de água que se mantinham unidas por ligações de hidrogênio? Então aqui ocorre a mesma coisa. Os hidrogênios são atraídos, né, pelos átomos de oxigênio e aí uma molécula de celulose fica unida à outra, por isso que elas formam então essas microfibrilas.
Bom, então essa aqui é a diferença entre esses três tipos. O amido, ele vai estar presente dentro das células vegetais, porque como eu falei, é uma substância de reserva energética das plantas, tá? Então, se a gente pega aqui como exemplo a batata, ela tem muito amido, né? Ela armazena muito amido. E esse amido, então, ele vai ser guardado na forma de grânulos, pequenos grãos dentro da célula. Quando a planta necessita de energia, ela então quebra esse amido, liberando as moléculas de glicose. A mesma coisa nós, quando nos alimentamos de amido, nós quebramos esse amido e aí usamos a glicose como energia, como fonte de energia, tá certo? Então, o amido é a forma que as plantas usam para guardar essa energia. Os animais, tá? E aí nós incluídos, guardamos essa energia, essa glicose, na forma de glicogênio. Tá? Então, se a gente pegasse aqui um pedacinho do nosso músculo, colocasse no microscópio, a gente ia ver grânulos, mas dessa vez não de amido, mas de glicogênio. Então, os músculos do nosso corpo armazenam glicogênio para que, quando esse músculo se contrai, a energia usada vem então desse glicogênio. Esse glicogênio vai ser quebrado nas suas inúmeras moléculas de glicose e aí então a gente consegue disponibilizar a energia para que o músculo se movimente. Já a celulose, eu disse que ela é um polissacarídeo estrutural. Ela faz parte da estrutura das células das plantas. Então, a célula vegetal, ela vai ter uma parede, tá? Então, olha o nome, né? Parede, é algo que traz essa ideia de rigidez, de algo firme. Então, a parede celular, ela vai ser formada por essa celulose, essas microfibrilas de celulose que vão se alinhar, né, em vários sentidos. Então, aqui nessa foto de microscópio também, a gente consegue ver as várias fibrilas de celulose, né, em um sentido e em outro sentido. Isso dá resistência à célula. Por isso que uma folha, por exemplo, ela consegue se manter esticada, porque ela é formada por celulose. Quando a gente extrai a celulose das plantas, a gente então consegue fazer o papel, tá? Porque são essas fibras. E o papel, então, tem essa consistência fibrosa por conta da celulose. Aqui é o exemplo da quitina, né, que eu falei que também é um polissacarídeo estrutural e ela vai estar presente no revestimento dos insetos, por exemplo. Tá? Então aqui a gente está vendo uma cigarra que ela está saindo da sua casca, né, ou exoesqueleto, melhor falando. Essa casca que reveste todos os insetos é formada por quitina. Acho que vocês já devem ter visto, né, em troncos de árvore, essa casca. Então a cigarra deixa para trás essa casca no momento em que ela está crescendo. E todos os insetos vão fazer esse processo. É por isso que o inseto ele tem bastante resistência, né? Ele pode se chocar contra uma parede, cair no chão e nada acontece com ele, porque ele tem então esse polissacarídeo, que é a quitina, que confere então essa estrutura, essa resistência a eles. E ela é tão resistente que para o inseto crescer, ele precisa sair dessa casca. A casca não permite que o inseto cresça. Então,
eles precisam trocar de casca para conseguir crescer. Bom, para finalizar a nossa aula, falar um pouquinho dos carboidratos na nossa alimentação, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar de dietas que restringem o consumo, a ingestão de carboidratos. Por que isso, né? Então, como eu falei, os carboidratos, eles carregam muita energia. E os alimentos ricos em carboidratos são chamados, então, de alimentos energéticos, porque eles têm uma grande capacidade de fornecer energia que a gente precisa para viver, tá certo? Quando a gente ingere um alimento energético e a gente digere esse alimento, a gente quebra esse alimento, então digestão quer dizer quebra, a gente libera a glicose, que como vocês viram, o amido, a sacarose, elas possuem glicose, que é a fonte de energia para grande parte dos seres vivos. E aí todas as células do nosso corpo precisam dessa glicose para viverem, certo? Quando a gente consome grande quantidade desses alimentos energéticos, a gente não utiliza toda aquela energia que estava ali presente. A gente não consome toda essa glicose. E aí o que o nosso corpo faz é que vai armazenar na forma de glicogênio, primeiramente, mas também na forma de gordura, certo? Então, nos músculos é armazenado na forma de glicogênio, mas isso é em pouca quantidade. A grande quantidade dessa energia vai ser armazenada na forma de gordura. Se a gente ganha gordura, se a gente guarda essa glicose na forma de gordura, a gente vai aumentar o nosso peso, a gente vai engordar, tá certo? Claro que isso depende de uma pessoa para outra, vai depender do metabolismo de cada pessoa. Então, lembrando, o metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas responsáveis pela vida, né? Por aquele ser estar vivo. Então, dependendo do metabolismo de cada pessoa, essa pessoa vai ter mais facilidade ou menos facilidade de guardar essa glicose na forma de gordura. Ou ela vai consumir mais ou menos essa glicose para fazer as mesmas atividades. Então, isso varia de uma pessoa para outra. O que vai ser uma grande quantidade de carboidrato para uma pessoa, não necessariamente vai ser para outra, tá certo? Já a celulose e a pectina, elas também são carboidratos. Mas aqui no caso, nós não digerimos esses tipos de carboidratos. O que isso quer dizer? Quando a gente ingere esses carboidratos, eles são eliminados da mesma forma que eles entraram. O nosso corpo não digere, não quebra a celulose. Então, o nosso corpo não tem condições de quebrar aqui a molécula de celulose e liberar as glicoses. Nós só conseguimos quebrar, nós só conseguimos digerir as moléculas de glicogênio ou de amido. De amido que vem da nossa alimentação, porque é a forma que as plantas armazenam, e de glicogênio quando ele está presente no nosso próprio músculo, tá? Que é a forma que nós guardamos essa energia. E aí a celulose e a pectina, então, elas são as chamadas fibras alimentares, porque elas não são digeridas. Mas mesmo que elas não sejam digeridas, elas são muito importantes no bom funcionamento do nosso intestino. Então essas fibras, elas criam volume, tá? E elas fazem, então, elas estimulam que o intestino
funcione, se movimente, e aí a gente consiga defecar, eliminar as fezes de uma forma muito mais fácil. Então, é extremamente importante essas fibras na nossa alimentação, tá certo? Mas aí agora, então, vocês sabem que quando a gente fala carboidrato, nem sempre a gente está falando só dos alimentos que são energéticos. A gente também pode estar falando das fibras alimentares. Então, por isso que é importante a gente especificar de qual carboidrato a gente está falando. A gente está falando de amido, a gente está falando da sacarose, ou não, ou a gente está falando da celulose. Então, é uma diferença importante. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal, de dar o seu like e usem o espaço aí de comentários para dúvidas, sugestões, críticas e espero vocês em uma próxima aula. Até mais!